O transporte de cargas fracionadas é um modelo de frete que permite agrupar diversos tipos de produtos no mesmo veículo. Isso significa que o transporte das mercadorias acaba sendo uma opção mais econômica para os usuários, uma vez que é organizado em remessas menores para ocupar quase toda a capacidade do veículo. Nele, a transportadora fica responsável por coletar uma carga compatível com o carregamento e por fazer a entrega das mercadorias até o consumidor final. Por ser considerado o frete com o melhor custo-benefício, o transporte de cargas fracionadas continua sendo a modalidade mais utilizada. Quer saber agora qual a relação do TMS com o transporte de carga fracionada? Então fica comigo e acompanhe esse nosso vídeo. Existem duas dimensões difíceis de lidar quando o assunto é carga fracionada: o controle do custo e como lidar de forma eficiente com um alto volume de cargas. Ao contrário da carga completa, na operação fracionada não temos a certeza de que os veículos alocados estejam sendo bem utilizados. Na operação tradicional, esta operação é decomposta em três pernas: a coleta, a transferência e a entrega. É possível terceirizar uma parte ou até todo o transporte. Ainda assim, quem pegar o bastão vai chegar nas inevitáveis três pernas do transporte. Isso é o mínimo, mas pode haver mais. Não raro, uma carga pode passar por mais de um processo de transferência ou de entrega. Há um controle direto sobre o quanto se cobra, mas há muita incerteza a respeito dos custos envolvidos nas várias pernas, sejam estas feitas com veículos próprios ou com veículos subcontratados. Não é possível prever qual será o índice de ocupação dos veículos envolvidos. O mais prático é trabalhar com a dimensão no preço e no custo. Ainda assim, não é simples medir a eficiência e a lucratividade de uma operação fracionada. Uma forma simplificada de obter o custo é precificar cada deslocamento do veículo de forma a ratear o seu custo pelos documentos envolvidos. Um único documento de receita, o CTE, passa a ter até três componentes de custo direto: coleta, mais transferência, mais entrega, mesmo que cada um destes componentes possa ter mais de uma ocorrência, como no caso de duas transferências para a mesma carga. A ideia aqui é tornar clara a complexidade. Veja os principais pontos a serem considerados. O mesmo documento de receita está presente em mais de uma viagem. A despesa de cada viagem precisa ser rateada por mais de um documento. Esse processo de rateio em geral tem muitas regras a serem consideradas. A receita da viagem não vem diretamente da receita dos documentos, mas de uma parte dela, visto que essa receita total precisa pagar pelas três pernas do processo. Ok, vimos aí alguns principais pontos a serem considerados, né? A gestão eficiente de custos é fundamental em qualquer negócio. Na carga fracionada é comum os centavos fazerem a diferença, porque o volume é considerável. Logo, qualquer item impacta o resultado final de forma mais contundente. Outra questão muito relevante é o volume de cargas. O processo de documentação se torna mais moroso. Não é só a emissão do CTE, a impressão do DACT, a impressão das etiquetas, manifestar as cargas, mas o tempo que cada processo demanda. Esta questão de alto volume de cargas pode trazer o caos para processos que não contemplam essa preocupação. O tempo não é crítico para um documento, mas quando você precisa emitir 2.000 CTEs por dia, por exemplo, os gargalos se tornam evidentes. E olha que não está sendo citado aqui alguns dos maiores players do mercado nacional, pois existem empresas que emitem cerca de 200.000 CTEs em um único dia. Para lidar com este volume, ferramentas como robôs que permitem o processamento em lote passam a ser essenciais. Vou mostrar alguns exemplos de processos em lotes que são necessários no módulo operacional: absorção das notas fiscais eletrônicas, geração dos CTEs, autorização dos documentos na Cefaz, impressão dos DACTs, impressão das etiquetas e geração automática de MDFEs. Isso não contempla todos os robôs necessários no TMS que trate a carga fracionada. Por exemplo, o robô que permite o faturamento automático de documentos é outro exemplo de uma ferramenta muito importante para a operação. Finalmente, é comum a terceirização de parte da demanda. Se a operação envolver o modal aéreo, por exemplo, existe a necessidade de gerir a companhia aérea e o agente de cargas. No caso do redespacho, principalmente, há muita subcontratação de parceiros que cuidem de entrega em regiões não atendidas pela empresa. Neste momento, o transportador se porta como um embarcador ou até mesmo um operador logístico. A necessidade de gerir e auditar o frete subcontratado por si só já tem os seus vários procedimentos.
Novamente, o volume de notas e documentos a serem auditados torna a necessidade de ferramentas que automatizem o processo como algo imprescindível. Os gargalos que advêm do crescimento de uma operação de carga fracionada nem sempre são visíveis. Às vezes os resultados começam a piorar conforme o volume aumenta. Parece que quanto melhor o desempenho do comercial, mais carga entra para ser transportada. Porém, o lucro começa a ir na direção contrária. A velocidade e dinâmica da operação geram muitos ruídos operacionais. E no meio desse barulho todo é difícil parar e diagnosticar onde há o desarranjo e quais são os gargalos. Bom pessoal, quero agradecer a sua atenção, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje e vou encerrar convidando vocês a visitar o nosso site em signainfo.com.br. Clica lá, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!